Junte-se conosco nas quartas-feiras. Temos clamado ao Senhor aqui e nós te convidamos a estar conosco. Vamos abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Durante algumas escolas bíblicas, nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos iniciar aqui no capítulo 2 de Atos. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Leia comigo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são todos galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, e Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso dizer? E outros zombando, sempre tem Sambalate e Tobias, né? Todo lugar tem. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho. E aí, o apóstolo Pedro, ele se levanta, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, eles não estão bêbados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia, às 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Leia comigo 17. E nos últimos dias acontecerá. Diz quem? Diz Deus, de novo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Olha isso. E os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos jovens, e os vossos velhos, de novo, vamos 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão.
Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor, igreja, aleluia! Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Mas olha o 24, leia comigo: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Você tem coragem de ficar em pé e declarar esse versículo comigo? Vamos declarar em bom alto, em bom som, bem alto, vamos lá. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele ressuscitou. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu sangue veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, aleluia, para assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Leia o 32 comigo. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou. Isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 36 juntos, vamos. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Glória a Deus! Vocês crucificaram ele, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Varões, irmãos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39 juntos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Senhor te chamou? Amém. É para você, meu irmão.
E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Presta atenção nisso. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Estamos, Senhor, diante da sua palavra, e nós pedimos, Senhor, que ministre nos nossos corações. Senhor, a tua palavra, ela está escrita. Ela está escrita e ela profetiza para esses nossos tempos. Ela traz palavras proféticas incríveis para essa igreja do fim, essa igreja dos últimos tempos. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, tantos alinhamentos sociopolíticos, econômicos estão acontecendo para se cumprir as escrituras. Muitas coisas ruins estão aí no mundo acontecendo, mas, Senhor, a tua palavra diz nos últimos dias que a manifestação do teu Espírito, Senhor, seria derramado sobre a terra, e nós cremos, Senhor, que nós somos a igreja dos últimos tempos. Cremos, Senhor, que somos a igreja, Senhor, desse tempo profético, e nós nos posicionamos, Senhor, e tomamos posse de cada promessa que está nas escrituras para nós. É nossa herança, tudo que o Senhor projetou, tudo que o Senhor desejou, tudo que o Senhor planejou para nós, é nossa herança. Nós tomamos posse, nós nos posicionamos novamente nessa manhã e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, usa a nossa vida conforme a sua vontade, Senhor. Espírito Santo, ministra aos nossos corações a tua palavra, e, Senhor, o nome de Jesus Cristo seja poderosamente erguido nessa região. O nome de Jesus Cristo seja poderosamente erguido nessa região. O poder de Deus, porque, Senhor, nós estamos aqui já há alguns anos declarando: venha, Senhor, o seu reino. Diga comigo, igreja: venha, Senhor, o seu reino, e seja feita a sua vontade. De novo: vem, Senhor Jesus, o seu reino, e seja feita a sua vontade. De novo: vem, Senhor Jesus, o seu reino, e seja feita a sua vontade. Faça a sua vontade nas nossas vidas, nos ministérios que o Senhor colocou sobre nós, e o seu nome seja engrandecido no Parque América e na região, por onde quer que o Senhor quer. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, porque você teve coragem de vir aqui. Nós estamos num dos primeiros dias do inverno, né? E você veio para cá. Porque, queridos, aqui as escrituras relatam que em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer que eles estavam em obediência a uma ordem do Senhor, e eles estavam em unanimidade.
O Senhor disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá firmes e fortes. Em Atos 2:2 diz: de repente, eles estão lá reunidos, estão cantando, eles não imaginavam o que ia acontecer. Talvez eles estivessem numa reunião como a nossa hoje, estavam lá louvando ao Senhor. E é interessante, né? Muitas vezes nós achamos que Deus só faz se a gente tiver de uma posição X e tal. Diz: eles estavam assentados, né? De repente veio um som do céu, né? Como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O Senhor só opera se a gente estiver em pé. O Senhor só opera se a gente estiver de joelho, se a gente estiver com a cara no pó. Não, eles estavam sentados, eles estavam exaltando o nome do Senhor, e o Senhor veio sobre eles. E o 3, versículo 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousavam sobre cada um deles. Até então, irmãos, a igreja, o sistema religioso que existia naquela época, eles não conheciam as manifestações do Espírito de Deus. Eles viram algumas coisas lá no Antigo Testamento, né? Algumas porções do Senhor, do Espírito de Deus vinha e tomava algumas pessoas, e elas faziam aquilo que o Senhor tinha determinado naquele momento, e depois passava. Mas agora o Senhor diz, e ele vem profetizando, né? Desde Joel ele vem profetizando que ele ia se derramar sobre a terra. E aí o Senhor vem sobre a vida desses irmãos, e pela primeira vez numa reunião, eles viram línguas repartidas como que de fogo, e elas iam pousando sobre cada um deles. E leia comigo essa frase, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo. Quem concede isso? Esse é meu sonho de consumo, ou meu sonho ministerial de consumo. Que o Senhor encha-nos de uma tal forma, todos cheios do Espírito Santo de Deus. Mais dele, menos de nós. E irmãos, isso aqui aconteceu várias vezes. A gente vai ver na história nos relatos, né, de Atos, a gente vai ver Deus repetir isso novamente outras vezes, e depois dos avivamentos o Senhor repete isso novamente, porque, irmãos, é importante a gente pensar nos versículos anteriores. Eles estavam juntos, eles estavam unânimes, eles estavam buscando o novo de Deus. Tem alguém aqui buscando o novo de Deus para a sua vida? Posso ouvir um amém desse lado aí? Amém. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas sobrenaturais, em outras línguas. No 6, diz: correndo a voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso é uma loucura e algo talvez inexplicável, e vários pastores dão várias explicações, e eu vou aceitar todas as explicações que quiserem dar. Eu sei que é o Espírito de Deus que fez, e do jeito que Ele fez, a gente não estava lá, a gente não sabe, mas a gente sabe que Ele fez, porque nesse dia, mais de 3.000 almas se entregaram ao Senhor. Então Ele fez. Se é do jeito que um explica, que é do jeito do outro explica, que é do jeito que um crê e do outro não crê, não importa. O Senhor falou através daquele povo pequeno que estava reunido. O Senhor falou. Diz que aquela voz correu e a multidão se juntou. E quando eles se juntaram, pessoas de várias tribos e línguas e raças diferentes, quando eles se juntaram, eles ficaram confusos, porque todos ouviam falar na sua própria língua. E pastor, o que você crê? O que eu creio é o seguinte: os caras estavam falando em línguas sobrenaturais e o Senhor estava traduzindo para aquela gente. É o que eu creio, mas tem gente que crê que eles falaram diretamente a língua, uma língua diferente, um russo, outro espanhol, outra.
Tudo bem. Eu só fico pensando como seria. Imagina nós aqui, cada um de nós recebesse uma língua da terra, né? Dos homens, e a gente começa a falar todo mundo junto. Alguém entender nós? Não. Mas também não importa, se foi assim, se foi diferente, não importa. E pensa que eles não foram falar individualmente com as pessoas, era o Senhor falando com uma multidão. Eram 100 e poucos irmãos juntos, começaram a falar línguas sobrenaturais, e uma multidão ouviu falar na sua própria língua. Para mim, como eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que foram levadas a chegar numa pessoa estrangeira, e o Senhor diz: agora você começa a falar em línguas do Espírito. Um exemplo, a pessoa americana chegou perto de um russo, não sabia falar a língua russa, e o Senhor diz: ora em línguas. Ele falou: mas Senhor, não faz sentido orar em línguas, línguas é para minha edificação. E o Senhor diz: eu estou mandando, ora em línguas. E ele começou a orar em línguas pelaquela pessoa, e o Senhor começou a falar em russo com aquele russo. Porque foi Deus que criou a língua. E ele falando, outros começaram, o Senhor disse: agora ora em línguas. E sempre a gente teima com o Senhor, né? E ele começou, e o Senhor começou a falar com outro na língua judaica, com sotaque da região dele. Uma coisa de louco. Mas a pessoa que estava orando não sabia nada. E depois eles foram questionados: aonde você aprendeu essa língua judaica da minha região, do meu bairro, o meu sotaque? Ele falou: eu não falei. A pessoa que estava orando disse: eu não falei na língua judaica. Ele disse: como não? Esse é o poder de Deus manifesto, amém? Se é de um jeito, se é de outro, não importa. Eu sei que o Senhor falou com um montão de gente. Abre o seu coração para o novo de Deus. Tá? Não vamos ficar tentando colocar Deus numa caixinha, falando que Ele faz assim, que Ele não faz assado. Não, irmão, Ele é poderoso, Ele é soberano, e Ele faz do jeito que Ele quiser. E a mente humana não tem capacitação de explicar, porque o sobrenatural, o todo-poderoso faz do jeito dele. Amém? No verso 8 diz assim: como pois ouvimos cada um na nossa própria língua, e que somos nascidos. E olha isso, igreja, no 3 diz: e todos maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isso? Que loucura é essa? E sempre tem lá, né, os tambalates e os sobias, sempre tem essa gente, né, no meio. E outros zombavam, dizem: essa gente aí está maluca, essa gente está cheia de moço, eles estão embriagados. Aí o 17, o Pedrão se coloca em pé, Márcia, e diz assim: olha gente, essa gente que você está olhando aqui, eles não estão embriagados como vocês pensam. E aí ele declarou, vamos dizer essa palavra aqui: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E olha isso: e os vossos filhos, de novo, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E de repente você olha para o seu filho hoje, olha para a sua filha, e você não consegue ver isso. Você consegue ver uma pessoa que está desviada, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está emocionalmente abalada, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está em qualquer outro vício, uma pessoa que está negando a Deus. Mas a promessa do Senhor, quando Ele vindo sobre a igreja nos últimos tempos, sobre a terra, Ele diz: os vossos filhos profetizarão. E o que cabe a mim e cabe a você é profetizar sobre a nossa casa, é profetizar sobre a nossa família, é profetizar sobre o vale de ossos secos. O Senhor não desiste de ninguém, nós desistimos, nós nos decepcionamos, nós nos amarguramos, nós ficamos ressentidos, a gente abandona, mas o Deus da glória, Ele não abandona ninguém. E a promessa sobre a sua casa, a promessa sobre os seus filhos, a promessa sobre a sua família, a promessa glorifica o Senhor, porque há salvação para a sua casa. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E talvez você olhe para jovens, e ele diz assim: os vossos jovens terão visões.
E aqui, irmãos, é tudo no sobrenatural, e tudo voltado para o espiritual celeste, é tudo voltado para a vontade de Deus. E você olha, muitos jovens estão olhando para uma visão da carne, estão olhando para uma visão do mundo, estão olhando, mas você vê no meio dessa galera, você vê que tem jovens que estão tendo visões de Deus. Jovens que estão sendo levantados pelo poder da ressurreição. Jovens aqui dentro, irmãos. Tem jovens aqui que estão fazendo jejuns de 2, 3, 4 dias. Há jovens que estão subindo aqui para ministrar. E antes disso, eles estão diante do Rei da Glória. Você podia ter dito um amém melhor. Deus está separando jovens nesse lugar e em toda a face da terra que são comprometidos com Ele e que estão tendo visões do poder da ressurreição, do poder do Cristo ressurreto. O Senhor está se manifestando. Ele diz: esse é o projeto para os vossos jovens. Olhe para os jovens da sua casa, olhe para os jovens daqui e os abençoe, porque o Senhor tem plano muito especial com a vida deles. E a palavra de Deus não deixa ninguém de fora. Diz que os velhos, os anciãos sonharão sonhos. E como diz o apóstolo, não é o sonho pós-feijoada, não é o pesadelo, não é aquela coisa de, ai meu Deus, não, são sonhos proféticos, são visões de Deus que vão sendo derramada sobre a vida dos anciãos. Eles têm experiência, eles têm vida com Deus, e o Senhor começa a revelar em visão, em sonhos para eles, direções para a igreja. Não fica ninguém, no reino de Deus não tem aposentadoria. Posso ouvir um amém aí? Amém. Viu, Narina? Não adianta puxar carteirinha e dizer, eu tenho tantos anos de Parque América. Não tem aposentadoria. Não tem, aqui não tem. Aqui todo mundo vai trabalhar. O 18 diz: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles vão lamentar, eles vão chorar, eles vão se... Os servos e as servas? Vamos lá, pessoal, para o pessoal que está lá em casa. Os servos e as servas naqueles dias profetizarão. Eu quero te perguntar, se tu não é jovem, deixa eu voltar aqui, né, para lembrar. Se tu não é filho e filha, não, todo mundo é filho e filha, né? Todo mundo é. Então não tem jeito, não tem como escapar. É filho, todo mundo aqui é filho e filha de alguém, certo? Então não tem como escapar. Os jovens não tem como escapar. É o Senhor levantando essa geração novinha pelo poder dele. E os velhos que muitas vezes acham que já cumpriram a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não, ele disse, vocês não. Vocês, quando vocês estiverem lá, ó, dormindo, eu vou dar sonhos proféticos para vocês. E se o Senhor der para você, vem contar. Vem contar que a gente quer saber o que o Senhor está revelando lá para você, tá bem? E aí, para fechar o cerco, ele diz assim: os meus servos e as minhas servas, eles vão profetizar no poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu olho para as Escrituras e não vejo ninguém que possa ficar fora do plano de Deus. Filhos e filhas, jovens, velhos e servos. Não fica ninguém de fora. O 38, eles foram lá, né, para pedir. Agora o que a gente faz? Vocês estão vivendo uma loucura, mas o que vocês estão vivendo é uma coisa muito incrível. E o que a gente faz para ter isso aí? Ele diz assim, ó: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e, leia comigo o final, recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos lá. Hoje no meio teológico tem um monte de linhas, como que chama esses negócios? Correntes teológicas, tem um monte de corrente. Eu não sei qual corrente você quer se amarrar. Eu quero me amarrar na do Senhor.
Se você quiser se ficar preso em alguma corrente, fica aí. Mas sabe, queridos, que eu vejo aqui o Senhor, através do seu poder e do seu amor, Ele se manifestar para uma geração e dizer assim: olha, vocês recebem poder, vocês são batizados nas águas e vocês recebem o dom do Espírito Santo. Então, assim, a nossa vida cristã, ela não pode ser rasa. Há níveis espirituais do Senhor para a nossa vida, e para esse crescimento, para esse avanço, a gente precisa do novo de Deus nas nossas vidas, e vem através do Espírito Santo de Deus, amém? Ele diz, o 39 diz, porque a promessa vos diz respeito, vamos lá, a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, lá no Parque América, nos confins da terra, a tantos quanto Deus nosso Senhor, Ele ainda vai chamar gente que vai vir para o reino dele, e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas já chegou na gente, nós já fazemos parte dessa promessa. E o 41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, porque irmãos, creiam, tinha gente ali que não estava crendo, tinha gente ali que estava zombando, como existe no nosso meio, sempre vai ter gente com dor de cotovelo, gente falando mal, gente fazendo aquilo e aquilo, se levantando e tal, não tem problema. Mas ele diz aqueles que de bom grado receberam. Por quê? Porque ele frisa isso? Porque tinha um monte de gente que não recebeu. Talvez aqui alguns irmãos ficaram assustados na semana passada, quando 2 irmãos caíram no chão. E aí, em vez de você fechar o olho e falar, Senhor, glória a Deus, também quero cair, você fica assim, meu Deus, que é isso? Será que isso é do Espírito? Será que isso não é? Será que isso é do diabo? Abra o teu coração para o novo de Deus. Abra o teu coração para o novo de Deus. Abra o teu coração para o novo de Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, irmãos, agregaram-se quase 3.000 almas. Se eu fosse você, levantava, dava glória a Deus, batia a palma, fazia barulho. 3.000 almas num dia só, numa pregação só. Isso é poder de Deus, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. 3.000 almas, com uma voz que correu. Uma voz correu para fora, alcançou uma multidão, mas 3.000 almas receberam de bom grado e se entregaram para o Senhor. Agregaram-se quase 3.000 almas numa pregação. Não há projeto evangelístico na terra, não é? Que faça algo dessa natureza. Esse é o sobrenatural de Deus. E olha que gostoso, no 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Todos os avivamentos que a gente vai ver na terra, a oração é o centro. Jejum, consagração e oração. Oração, jejum e consagração. Eles estavam sempre juntos, perseverando na doutrina. O pastor Nilo acrescentou o quarto, que é a palavra. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 43:4 diz assim, e em cada alma havia temor. Olha isso. Em cada alma. O que eu disse? Está corroborando? Pensei que eu tinha errado. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, não é
maravilha de dor de cabeça curada, não. Não é maravilha de febre que passou, não. Eram sinais e maravilhas. A gente vai ver depois o que esses caras fizeram no poder do Senhor. Se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam assistindo o culto online. Pastor, você vai falar disso de novo? Não. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ouça o que eu vou dizer. Haverá dias que esses irmãos que não vêm para a igreja vão desejar uma igreja. Essa aqui já esteve fechada 4 meses, né? Na pandemia, 4. E sabe o que acontecia? A gente encontrava os irmãos, ai pastor, quando que a igreja vai reabrir? Quando que a igreja vai ter culto de novo? Pastor, eu não aguento mais ficar em casa. Então, e hoje que ela está aberta, tu não vem, fica em casa dormindo. E uma boa parte de vocês que estão aqui não virão à noite. Não é assim? Amém, vamos lá aqui, vamos embora. 45. Irmãos, é que se a gente olhar o movimento de Deus na terra, sempre tem esse fator, tem que ter comunhão, tem que estar junto, tem que ter perseverança. Ó, o 46, aqui é a palavra de Deus, nós não estamos estudando um livro de alguém que escreveu, nós estamos estudando a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela foi deixada aqui para testemunho, para que a gente ouvindo, gere fé no nosso coração, e a gente pratique. Não é assim que é? Vamos lá, e perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso fala de comunhão, andar junto, né? Não importa se naquele dia não tinha pão com mortadela, tinha só pão com margarina, não importa, diz que eles estavam sempre juntos, eles estavam na comunhão. Então quando a gente se reúne nas casas, quando a gente está junto, irmão, ó, em nome de Jesus, se reúna para falar bem da igreja, se reúna para falar bem dos irmãos, se reúna para profetizar o novo de Deus na sua casa, se reúna para um novo tempo. Aquelas reuniões de fofoquinha, de diz que de falar desse, daquele, sai desse buraco, sai desse lugar, porque nesse ambiente a bênção de Deus não opera. Mas aqui, ó, na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles estavam juntos, eles estavam em comunhão e o Senhor agia. Aqui, pastor, tem um na quarta e 2 no domingo, eles estavam todos os dias. No 47 diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Leia essa última frase com vontade, vamos lá. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos lá? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles. Posso ouvir um amém desse lado aí? De sorte, queridos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora olha quão frustrante seria se o Senhor tivesse vindo, trazido aquele avivamento para a igreja primitiva, eles tivessem experimentado o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, milhares de pessoas se convertendo, milhares de milagres, sinais, prodígios acontecendo, e tudo isso parasse neles. Você já pensou nisso? Você imagina que tudo isso que o Senhor fez, primeiro, eu disse na semana passada, Jesus fez e ensinou como fazer. E aí, ele foi para a glória, e os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram, os diáconos continuaram a operar no sobrenatural de Deus. Mas se a gente olhar na história, desde lá do Antigo Testamento e para o Novo, a gente vai ver que há ciclos em que a igreja ou as nações, elas abandonam o Senhor. E o Senhor se retira do meio deles.
O Senhor se retira da vida de reis, ungidos, consagrados. O Senhor se retira da vida de sacerdotes, ungidos, consagrados. Mas no momento que essa gente parou de andar com o Senhor, parou de fazer a vontade dEle, Ele se retirou. Deixou essas nações, deixou esses povos, deixou essas igrejas no silêncio. E nós hoje vivemos silêncio. Já faz um tempo que o mundo e a igreja vivem no silêncio de Deus. E o Senhor está chamando a igreja do Parque América para se levantar e se posicionar no poder da ressurreição. Nos unirmos, ficarmos juntos, orando, clamando, intercedendo, jejuando, lendo a palavra, nos preparando para o novo de Deus, porque Ele sempre tem remanescentes na terra. Eu quero ser parte dos remanescentes. E você? Você está satisfeito com a tua vida cristã? Você está satisfeito com a igreja que você frequenta? Você está insatisfeito com as coisas que você está vendo ao seu redor? Não responda, é só você pensar. Mas falar de coisa boa aqui, de sorte que a fé, vamos juntos, vai? A fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na semana passada, eu vou fazer uma reprise bem rapidinha, falei sobre o avivamento que aconteceu no país de Gales, através de Evan Robert. Eu vou ler aqui rapidinho o que a gente ministrou semana passada. Irmãos, o avivamento de Deus impactou a região. Olha o que aconteceu. Evans, ele começou ainda adolescente a evangelizar dentro da mina de carvão. Ele começou a fazer a parte dele. E os caras lá eram bravos, eram rudes, xingavam e tudo mais. Mas ele começou a ler a palavra e escrever a palavra e dar para aqueles mineiros bravos, ainda jovem. As estradas, quando Deus começou a avivar aquela região, as estradas começaram a ter grande movimentação por causa, não era de um show gospel, mas era por causa do poder de Deus manifesto em Gales. O povo começou a ouvir Deus está se manifestando ali em Gales. A polícia passou a ter poucas ocorrências, porque o poder de Deus estava chegando e agindo naquela região. Aleluia. A embriaguez diminuiu muito e os bares começaram a fechar. Os bordéis, eles fecharam porque as prostitutas começaram a se converter. Os mineiros convertidos pararam de xingar os pôneis, e os pôneis estavam acostumados com xingamento. Irmãos, eles relatam que os donos da mineradora tiveram que tirar aqueles pôneis que estavam acostumados a ser xingados, e agora eles tiveram que treinar pôneis, porque os irmãos mineiros estavam agora numa linguagem santa, estavam numa linguagem pura, não xingavam mais. Então os pôneis antigos não obedeciam mais, eles precisaram trocar os pôneis, porque Deus transformou a vida daqueles mineiros. Eles contam que no ano do avivamento, no auge do avivamento, não houve campeão de futebol. Não houve um Palmeiras, um Corinthians, coisa nenhuma lá. Por quê? Porque diz que na janela daquele ano, está escrito assim, avivamento. Não tem time. Porque os caras não foram para os estádios, eles foram para a igreja, porque o poder de Deus estava manifesto ali. Diz que o comércio começou a mudar o horário, e que os donos das lojas, eles começaram a fechar, porque não tinha gente na rua, o povo estava na igreja. E eles relatam que muitos proprietários de loja baixaram as portas e disseram, quem não pode com ele, junte-se a ele, foram para a igreja. Fecharam as portas do comércio e foram. Olha o impacto do poder de Deus derramado na vida daquela gente. Eles não imaginavam que isso ia acontecer, mas irmãos, a sociedade ao redor, ela é tocada quando o poder de Deus é manifesto na igreja. Houve recorde na venda de Bíblia, e diz que mesmo depois, quando o avivamento se acalmou, as empresas que imprimiam a Bíblia e que vendiam a Bíblia, eles ainda ficaram por muito tempo produzindo para tentar entregar a demanda que tinha
de tanta Bíblia que o povo queria. Os cultos não tinham hora para acabar, não tinham programação, coisa de louco. E qual o resultado, irmãos? Agora há pouco a gente estava comemorando que naquele discurso de Pedro, quase 3.000 almas. Mas olha o que Deus fez aqui. Com Evan Robert e esses irmãos aqui, disse que em um ano, não deu um ano, coisa de 9, 10 meses, em um ano, o Senhor acrescentou mais de 100.000 convertidos para o reino da glória. Em um ano. Eu vou repetir aqui, ó. Roberto, aqui sentado deve caber umas 350, 400 pessoas. Se o Senhor tocar nessa igreja aqui, ela só dobrar de tamanho, já não sei o que a gente faria. Não é? Mas eu quero, não estou dizendo que eu estou preocupado com isso. Tem telão hoje, né? Põe telão lá na rua, sei lá eu. Agora, irmãos, imagine 100.000 pessoas tocadas pelo poder de Deus. E não tinha microfone, não tinha som, não tinha telão. É poder do Espírito de Deus. 100.000 pessoas foram transformadas e vieram para o Senhor. Sabe por quê? Por um grupo de pessoas pequeno. Ele disse que ele chegou, o jovem chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu queria juntar alguns jovens para orar. O pastor, ok, então faça isso. E depois da escola dominical ele chamou umas pessoas e elas foram. E quando chegou lá tinha umas 14 pessoas, só que só tinha 2 jovens. E os outros eram pessoas mais maduras, mas eles foram para oração, e com 14 pessoas, eles começaram a orar e a clamar ao Senhor pelo avivamento, clamar e a orar e dizer: Senhor, assim como o Senhor fez lá na igreja primitiva, nós cremos, nós tomamos posse, é nossa herança. Então Deus não precisa de muita gente, mas Ele precisa de pessoas que se posicionem e digam: Senhor, eis-me aqui. Tem guerreiro nesse lugar aqui hoje para dizer: conta comigo, Jesus. A obra de Deus, irmãos, é Ele que faz. E quando Ele se derrama sobre esse lugar ou outro, como eu disse, há pouco tempo houve um avivamento, um mover de Deus ali nos Estados Unidos, numa faculdade, numa capela de faculdade, e foi gente do mundo inteiro, do pessoal viajando para lá para ver o que Deus estava fazendo ali. E é assim que Deus faz. Oh, glória! Só o pessoal da frente que está glorificando, porque vocês não entenderam, né? Então vou emprestar o microfone aqui. O que o senhor falou? Aqui também virá gente de todas as nações. Esse aplauso podia ser melhor, né? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha o que o Senhor fez aqui na rua Azusa com esse irmão William Seymour. Charles Parham, ele montou uma escola bíblica e ele começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ó, que coisa louca. Que matéria, pastor Nilo? Lá na tua escola bíblica, ó, falar sobre o Espírito Santo. E aí o William Seymour, por causa da segregação racial, ele não podia assistir às aulas. Pensa nisso, irmãos. Ele não podia fazer parte da classe. Então, a história disse que ele assistiu às aulas dessa forma, porque ele não era da mesma raça daqueles que estavam lá dentro, e ele não podia, e ele tinha tudo, irmãos, para dizer assim: ah, Senhor, o que é isso? Né? Não conta comigo. Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu posso assistir a aula daqui, professor, e lá está o Parham falando, e falando sobre o Espírito Santo de Deus, e falando que o Senhor fazia, e que o Senhor operava, e ele está aqui nas aulas assistindo. Aqui, aqueles que estavam ali, aqueles cristãos que estavam lá dentro, não podiam orar, porque ele era de outra raça, e ele também não podia orar sobre ninguém. Irmãos, ele tinha tudo para não ser o que foi.
Nós ficamos hasteados porque alguém não cumprimentou, porque alguém não olhou, a gente larga a obra, a gente larga o ministério por qualquer coisa. Esse cara aqui, ele não podia assistir a aula porque ele era de uma raça diferente, mas ele disse assim: não tem problema, fala daí que eu escuto, porque a fé vem pelo ouvir, e eu estou ouvindo, e eu estou crendo, e eu estou me posicionando. Dá glória a Deus, igreja. Vamos parar com tanto mimimi, vamos parar com tanto dodóizinho e vamos nos entregar ao novo de Deus. Ele disse: tá bom, eu não posso entrar, eu assisto do lado de fora. Mas Seymour aprendeu, o que ele aprendeu nas aulas ali, começou a queimar no coração dele. Falou: rapaz, que negócio é esse de Espírito Santo? Que negócio é esse de batismo com o Espírito Santo? Que trem é esse? De onde vem isso? Começou a queimar no coração dele. E aí, quando ele se formou lá na classe do Parham, ele foi convidado para dirigir uma igreja. Irmãos, imagina o que ele aprendeu e o que estava, no coração dele. Aí quando ele sobe no palco, ele diz assim: ó igreja, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir em Atos capítulo 2, e diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. E ele começou a profetizar que o Espírito Santo viria sobre aquela igreja religiosa. Mas sabe o que aconteceu? Eles pegaram ele pelo colarinho. Deixa eu pegar um colarinho aqui, Vem o seu que eu quase não pego. E pastor, vem aqui, o que você está ministrando não nos interessa. Você não nos interessa com esse papo de Espírito Santo, vai embora da nossa igreja. Obrigado pelo colarinho, pode voltar. Foi reintegrado. Obrigado, irmão. Irmãos, ele foi expulso. Primeiro foi expulso da classe. Segundo foi expulso da primeira igreja que ele foi cuidar. Por quê? Porque ele não foi levar uma nova religião, ele foi levar o poder de Deus para um monte de gente que não queria saber desse assunto. Eles estavam interessados no seu sistema religioso, estavam interessados nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus conceitos, nos seus cânticos, nas suas pregações. Mas ele chegou e dizendo: o Espírito Santo de Deus batiza vocês. Aleluia. Eles disseram: não, vai embora desse lugar, nós não queremos ser papo de Espírito Santo não, sai fora. Tá bom, foi embora. Peraí. Agora o negócio esquentou aqui, gente. Carta compulsória. Eu não fui expulso pelo colarinho. Por algumas reuniões que eu não sabia, e por umas que eu assisti, eu e a pastora Ruth recebemos na mão uma carta para procurar a igreja. Se vocês não sabem, meu pai e minha família inteirinha, todos os meus tios, meus avós, todos nós fazíamos parte de uma igreja lá na cidade de Dutra, e eles foram convidados a se retirarem, foram expulsos. Sabe por que o senhor foi expulso? Porque Deus tem usado a sua vida para trazer o poder dele para essa região. O reino de Deus veio para cá, porque se ele tivesse deixado o senhor lá, o senhor estaria lá botando fogo naquele lugar, mas o Senhor trouxe aqui, porque esse era o plano dele. Não conta. E eu também não vou contar. Ele foi expulso. Ele podia fazer como a maior parte da família dele disse: me expulsou da igreja, vou embora. O pastor me expulsou. Ele disse: tá bom, me expulsou de lá, onde tem lugar para mim trabalhar? E essa igreja nasceu num galpão velho na nossa casa. Era um galpão que só servia para ser emprestado para os outros, colocar a tranqueira lá dentro. Um dia meu pai invocou, arrancou tudo aquela lixaiada, jogou tudo aquilo fora e disse: agora começa uma igreja nesse lugar. E daquela garaginha quente, sem nada, sem recurso nenhum, o Senhor trouxe a gente para a Rua 2, da Rua 2 trouxe para Jequirituba. Eu não sei para onde Ele vai levar a gente, mas nós estamos no centro da vontade de Deus.
Nós estamos buscando o poder de Deus nesse lugar, e o poder virá com maior intensidade. Após ele ser excluído daquela igreja, ele ficou sem recurso, irmão. O homem não tinha dinheiro nem para voltar para casa. E um membro da igreja acolheu e disse: pastor, você, irmão, pode ficar aqui na minha casa. Ele estava tão ruim. Irmãos, hoje as igrejas estão sendo montadas para ganhar dinheiro. As igrejas estão montadas para ficar enfiadas no sistema político, no sistema econômico. Estão fazendo 1001, mas esse não é o projeto da igreja. Jesus, quando viu lá no templo, ele pegou as orragas e bateu naquela gente, derrubou as mesas, falou: a minha casa será chamada casa de oração. O Parque América é a casa de oração. Essa igreja não se envolve com a política, não se envolve com o sistema religioso, não se envolve. Os políticos chegam aqui, o apóstolo sempre diz: você quer fazer política do portão para fora. Aqui o único que reina nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai fazer palanque de política aqui. Nessa casa, irmão, o cara foi assistir as aulas do lado de fora, mas entrou um negócio dentro dele. Olha que interessante, ele estava do lado de fora, mas entrou algo novo dentro dele. Esse novo começou, aí ele vai ensinar um povo, o povo pega e manda ele embora, ele vai embora. E aí um irmão chega, fala de favor, vem morar na minha casa. Ele diz: eu vou morar na sua casa, mas eu posso orar? Sim, você pode orar. Então, irmãos, ele começou a orar 7 horas por dia. Eu disse 7 horas por dia diante do Senhor, dizendo: Senhor, aviva-nos. Eu quero o batismo com o Espírito Santo que o Parham disse. Eu creio naquele negócio. Eu creio em Atos 2. E eu quero para minha vida. Eu quero receber 7 horas por dia de oração. 7 horas por dia de oração. Quanto tempo você está tendo de oração? Qual é o tempo que nós estamos tendo diário com Deus? E eu não estou te acusando não, porque eu não sei quanto tempo você tem, mas o Senhor está falando para mim: acorda mais cedo, e acorda mais cedo, e acorda mais cedo. Isso os dias que Ele nem deixa eu dormir. Que Ele nos acorde na madrugada. Tem vários irmãos aqui, né, Mariana, tem vários irmãos aqui que dizem para mim: pastor, Deus está me acordando, né, Sérgio? Deus está me acordando às 3. Eu falei: seja bem-vindo ao time. Deus está me acordando às 4, seja bem-vindo ao time. Vai dias que a gente vai dizer assim: eu nem consigo mais dormir, porque eu estou na presença de Deus. O Senhor está me chamando, e o Senhor está me tocando, o Senhor está me incendiando, eu nem consigo mais dormir. Só que no outro dia eu estou ligadão, no outro dia eu estou bem, no outro dia eu estou na paz, no outro dia eu estou legal. Sabe por quê? Porque a gente não perdeu uma noite de insônia. A gente perdeu o sono sim, mas a glória de Deus está vindo sobre nós. E aí, irmãos, quem gosta de orar, logo começou uma reunião de oração naquela casa. Eles começaram a orar, juntaram os irmãos, começaram a orar. O sistema religioso não quer a gente, mas vamos orar. E ali, em algum mês de 1906, o Espírito Santo de Deus veio naquela reunião, e a maioria das pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Então aqueles que dizem que é automático, que o Espírito de Deus vem, você se converteu, o Espírito vem, eu não creio nisso. A corrente religiosa, teológica, quiser crer, creia, irmão, creia no que você quiser, mas o que eu creio é que o poder de Deus só vem para aqueles que estão buscando. Porque na escola de Parham, o poder de Deus era só na teoria. Naquela igreja que o Seymour foi, o poder de Deus não era aceito. Mas ele foi para uma casa e ele chamou pessoas e disse: vamos orar, vamos orar. E eles diziam: Senhor, batiza-nos com o Espírito Santo. E aí veio o batismo de Deus. Ele vem, nós vamos ver em toda a história, ele vem para aqueles que estão buscando. O Sérgio está animado hoje.
dias o Seymour caiu no chão e começou a falar em línguas no poder do Espírito de Deus. Presta atenção, o cara que está falando sobre o poder de Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo, ele ainda não tinha experiência. As pessoas estavam sendo batizadas, as pessoas estavam sendo cheias de Deus, mas ele ainda não. Mas não importa, ele ouvia, e ele deixou descer no coração dele, e aquilo que desceu, ele começou a profetizar. É exatamente o que eu estou fazendo hoje. Eu estou profetizando o sobrenatural de Deus sobre essa igreja. Os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não viram, eu não sei, eu não vi uma série de coisas que eu creio, mas o Senhor diz em João 14:12, Ele diz: se vocês crerem, se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e se vocês crerem, vão fazer maiores do que elas. Ele diz também que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diga para o seu irmão: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Olha que coisa louca, pastor Nilo. A Jane Moore, ela veio para a reunião e de repente ela começou a cantar, e ela não era cantora. Aí ela tinha um piano aqui e o piano devia estar ligado, e ela pegou, não, era acústico, né? E ela pegou e começou a tocar sem nunca ter aprendido. Só que aquelas notas eram notas sobrenaturais. Lembra aquelas notas que Davi ministrava? Ela começou a ministrar notas sobrenaturais, e o poder de Deus veio sobre aquela reunião, e ela passou há muito tempo cantando e tocando, porque ela recebeu direto do professor dos professores, ela recebeu o dom direto de Deus, ela recebeu o novo de Deus direto da mão dele. A escola pode ensinar a gente a tocar alguma coisa aqui, mas a unção, ela vem do alto, a unção vem do poder de Deus, a unção vem da intimidade com Ele, a unção vem dEle, porque a unção é dEle, ninguém consegue ter, ninguém consegue possuir, porque ela é dEle, e Ele derrama sobre aqueles que estão buscando. Você está buscando a unção de Deus? Você está buscando o novo de Deus na sua vida? Irmãos, diz que eles gritaram por 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. As pessoas chegavam perto da casa e já sentiam o poder de Deus. E diz que quando elas entravam, não era 2 pessoas caídas, como vocês ficaram assustados na semana passada. Não, diz que quando as pessoas passavam a porta, elas caíam no poder de Deus. Será que você faz ideia o que é isso? A mesma coisa eu consigo ver quando eu leio lá no templo de Salomão. Eles foram e sacrificaram milhares de bois, milhares de ovelhas, milhares de sacrifícios, e o Senhor se agradou disso, e diz que os sacerdotes, eles entraram na casa, eles entraram no templo para cumprir o ritual que eles sabiam, mas a glória de Deus estava na casa, e os sacerdotes não podiam parar em pé diante da glória de Deus. Eu quero mais é ver muita gente caída aqui no poder de Deus, inclusive eu. Que o Senhor toque nas nossas juntas e a gente vá para o chão, e a gente vá para o chão pelo poder e glória do nosso Deus. Eles gritaram tanto: nós estamos muito bonzinho, nós estamos muito, Wellington, Batista, Igreja Batista do Parque América. Não, é a igreja poderosa do Senhor. Essa igreja que está estabelecida aqui, irmãos. O Batista do Parque América é só no CNPJ. Essa aqui é a igreja do Deus vivo, e Ele vai fazer dela tudo o que Ele quiser. Diz, irmão, que aqueles irmãos não eram nadinha educados. Eles gritaram 3 dias orando, chorando, cantando, gritando. E diz, irmão, que as estruturas da casa cederam. Eu não sei se foi pelo poder de Deus ou foi daqueles malucos,
mas me faz lembrar de uns caras que tinham tudo para estar chorando. Paulo e Silas estavam lá na prisão, né? E eles estavam lá acorrentados, tudo preso. E eles começaram a dizer: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia para sempre. Aí diz que aquele lugar começou a tremer, as cadeias se soltaram, as portas se abriram, porque o poder de Deus estava numa cadeia. O poder de Deus está nesse lugar. Eu não sei se essas colunas vão suportar, porque o poder e a glória de Deus vai vir sobre essa casa. E sabe o que aconteceu, irmãos? A cidade inteira foi tocada pelo poder de Deus. Não foi, pastor, não foi só para aqueles irmãos que estavam ali, não. As paredes cederam, o alicerce cederam, a coisa bagunçou. Eles até tiveram que sair dessa casa. Mas, irmãos, olha o que acontecia: os doentes começaram a ser curados, as pessoas se convertiam ao chegarem nas reuniões. A casa logo ficou pequena, porque muitos vinham às reuniões. A Rua Azusa, irmão, 1312 antes, ela foi uma igreja metodista, depois fechou as portas, e depois ela virou um estábulo de cavalos, e depois ela virou um depósito. Me faz lembrar de que os pais de Jesus não encontraram um lugar para receber o príncipe da vida, mas eles encontraram um estábulo, eles encontraram uma manjedoura, e eles colocaram ali, e ali o príncipe da vida, o todo-poderoso, nasceu fora do sistema religioso, porque ele não precisa de templo, ele não precisa de um lugar feito por homens, ele não precisa da autoridade dos que têm autoridade na terra, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Levantar a igreja. O poder de Deus não está limitado a nós, o poder de Deus não está limitado a paredes, o poder de Deus está limitado a nada. E ele veio muito parecido, num lugar desprezado pelos outros, num lugar que estava agora aguentando lixão. Eles limparam aquele lugar, irmão, depois eles limparam os escombros, colocaram 2 caixas de madeira como púlpito. Olha, pastor, que púlpito bonito que nós temos, um púlpito de metal, um púlpito disso, lugares, uma série de prazeres e caprichos que nós temos aqui. Mas eles pegaram e limparam aquele lugar, vieram com 2 caixotes de madeira, botaram aquilo de púlpito, e disse que o Senhor, ele ajoelhava, e dentro de uma daquelas caixas, a caixa de cima, ele enfiava a cabeça dentro. Não era só ter um púlpito de caixa de madeira, mas disse que a de cima é a que ele enfiava a cabeça dentro para orar ao Senhor. Sabe o que fala nisso? Fala de simplicidade. Hoje existem sistemas poderosos, mega igrejas, churches, uau! E nada contra isso, glória a Deus por tudo que já alcançaram, mas o Senhor sempre trabalha no meio da simplicidade. Ele sempre trabalhou, não é verdade? E eu não estou dizendo que a gente é simples não, viu? A gente também anda empinadinho, a gente precisa baixar a crista, né? Porque o Espírito de Deus, ele trabalha nas coisas simples, irmão. Havia um espírito de humildade nas reuniões, estavam apaixonados por Deus. E por que eu digo? Hoje chegou um rapaz, é a segunda vez que eu recebo ele ali na porta, e ele chegou, e eu vou lá abraçar ele, e diz: vamos entrar, e diz: não, pastor, olha como é que eu estou. Ele está de roupa normal, só está de chinelo, e eu disse: vamos entrar, não, olha como que eu estou, porque talvez eles vejam vocês tudo bonitinho, engomadinho, cheirosinho, né, de chapinha, e blá blá blá, e ele olha para você, olha para mim e diz assim: olha os carros desses caras aqui, eu não sou digno de entrar. Então talvez a gente vai ter que derrubar aquela parede lá da frente, a gente vai ter que vir vestido de pano e de saco, eu não sei, talvez a gente vai pôr os carros tudo na rua, eu não sei, mas eu sei que o poder de Deus vem sobre essa casa. Aqui não tem lugar para empinadinho não. Pastor, eu estou no outro nível social, vou sair dessa igreja. Você que sabe. O Senhor encontrou ali um grupo pequeno, um pequeno grupo de pessoas disponíveis e sedentas. É isso que Ele está olhando para essa igreja aqui, irmãos. É isso que Ele está olhando sobre a terra. Gente sincera,
gente sincera. Puxa, sério? Poxa, perdão. Eu ia contar um testemunho para você, mas não dá. O sistema religioso estava nas mãos dos homens e o Espírito Santo não podia operar naqueles sistemas. No tempo de Jesus não foi diferente, né? Ele não veio no sistema religioso, ele veio fora do sistema religioso. E eu dou glória a Deus por estar fora do sistema religioso. Eu dou glória a Deus de estar fora da convenção batista. Eu estou fora de todas essas coisas que o nosso apóstolo já não nos colocou, glória a Deus. O Espírito Santo veio novamente num estábulo, fora dos grandes estabelecimentos eclesiásticos da época, e veio no meio da simplicidade. Essas reuniões, como a do avivamento de Gales, elas não tinham programações, eram compostas de orações, testemunhos, cânticos, liberdade no Espírito Santo. As multidões não paravam de chegar. As reuniões, olha isso, pastor, a reunião começava às 10 horas, todo dia, começava às 10 horas, ia até às 22, e tinha reunião que ninguém conseguia parar, eles entravam na madrugada exaltando o Rei da Glória. Você está com o coração aberto para não voltar para casa para almoçar? Mas pastor, e a macarronada que eu fiz? Deixa ela lá, porque nós vamos ficar aqui debaixo do poder de Deus. André e Paulo, haverá dias que a gente vai combinar que os carros vai ter que trocar de posição, vai ter que colocar os carros na diagonal, porque o irmão que quiser ir embora vai tentar ir embora, porque do jeito que a gente está, haverá culto que ninguém vai conseguir ir embora, porque os carros estão presos. Então a gente vai tentar deixar os carros de uma posição que eles vão embora, mas eu não sei se você vai querer ir embora. Ou talvez um dia não vai poder mais estacionar aqui dentro, porque senão vai ficar preso, e nós vamos ficar doidão aqui na presença de Deus. Nessas reuniões, irmãos, muita salvação, curas, milagres, batismo no Espírito Santo, o poder de Deus manifesto nas almas sedentas e quebrantadas. O orgulho e o ego eram quebrados, o ego religioso não tinha espaço, todos se igualavam nas classes sociais e nas raças. Só Jesus faz isso. Humildade era a marca daquele povo. Novas missões se formaram, igrejas pentecostais foram estabelecidas, o avivamento se espalhou pelo mundo. E leia comigo isso: em 2 anos o movimento do avivamento do Espírito Santo se espalhou para mais de 50 nações e para todas as cidades dos Estados Unidos, e esse movimento chegou no Brasil, chegou no Parque América. Fique em pé e aplauda o Senhor. Fique em pé e aplauda o Senhor, porque esse movimento pentecostal, esse movimento do poder de Deus, ele chegou aqui no confim da terra, ele chegou aqui nos confins da terra, ele chegou nesse lugar desconhecido, chegou aqui, aleluia. Oh, que gente linda nesse lugar, aleluia. Ainda vamos ter escolas bíblicas com esse povo todo aqui. Põe lá no telão, viu? Põe lá na internet para os irmãos essa foto aqui, porque assim, ó, eu estou profetizando em nome de Jesus, as nossas escolas bíblicas vão ser assim, ó, cheia de gente, e essa gente cheia do poder de Deus. As pessoas não vão ficar mais em casa dormindo, não. As pessoas vão vir para proclamar ao Rei da Glória nesse lugar. Você está sedento? Você quer algo novo de Deus na sua vida? Você quer algo novo de Deus para essa igreja? Ou você está contente com ela? Eu não estou. Eu agradeço a Deus por tudo que ela é, mas eu creio que ela tem um potencial de ser mais. Eu creio que Deus tem porções mais poderosas sobre a nossa vida. Por isso que eu sou bem insatisfeito. Mas insatisfeito não é no sentido de ingrato, é insatisfeito no sentido de que eu quero mais dele para a minha vida, eu quero mais dele para o nosso ministério, eu quero mais dele na sua vida. Você está sedento disso? Se você está, vamos fechar esse corredor, vamos dar as mãos, fazer uma oração rápida aqui, o tempo já foi. Vamos fechar aqui o corredor todo mundo, e nós vamos clamar por avivamento. Nós vamos dizer: Senhor, eis-os aqui. Isso, junta aí, ó, junta aí. Oh, glória a Deus. Não fica ninguém, Elias, não fica solto não. Olha lá, pega o Elias ali, ó. E aí você vai fazer um ato profético. Nesse momento você vai clamar por unção nova na vida do que está do seu lado, e você vai orar por unção nova de Deus na sua vida.
Tem o Wellington, você pode ajudar a gente aqui? Já devia estar aqui em cima, né? Tá tudo bem? Mas irmãos, ele vai profetizar ali através de música, e você vai profetizar aí através das suas palavras. Você vai começar a declarar o poder de Deus na sua vida. Senhor, eu quero mais, eu quero uma porção nova, eu quero experimentar, Senhor, algo novo vindo da sua parte sobre a minha vida. E depois que você orar por você vai profetizar sobre esse do lado. Talvez você nem sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, mas você vai dizer: Senhor, eu quero do seu poder na vida dele, na vida dela, e começa a profetizar. O Espírito de Deus, ele vai levar você a fazer a oração certa, e você vai profetizar sobre a vida, e o Senhor está restaurando nesse dia ministérios, o Senhor está restaurando vidas, o Senhor está restaurando ânimos, o Senhor está restaurando saúde, o Senhor está reavivando a sua igreja hoje, porque o poder dele está aqui, através da sua vida, ele vai se manifestar, através da sua vida, ele vai se manifestar. Você agora é profeta de Deus. Abra sua boca e começa a profetizar sobre você e depois sobre ele, sobre da esquerda e da direita. Profetiza, toca bem alto, meu irmão, toca bem alto, assim como Davi, ele tocava e uma unção poderosa de Deus saía. Começa, igreja, começa a clamar pelo novo de Deus na sua vida, começa a clamar pelo novo de Deus.
Senhor, libera uma porção nova do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja, uma porção nova do Teu Espírito, uma unção nova do Teu Espírito sendo derramada, Senhor, sobre a vida da igreja. Sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas sejam liberadas, Senhor, para a Tua igreja. Seja liberada, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Senhor é o mesmo Deus do Novo Testamento, o Senhor é o mesmo Deus da igreja primitiva, o Senhor é o mesmo Deus de Pedro. A Tua palavra diz que quando Pedro passava, sinais e maravilhas, curas eram liberadas, endemoniados eram libertos pelo poder da ressurreição, pelo poder do Altíssimo. Senhor, é o mesmo Deus, Senhor, do avivamento no país de Gales, é o mesmo Deus do avivamento na rua Azusa, é o mesmo Deus de todos os avivamentos que tiveram na terra. E nós sabemos, Senhor, que nós profetizamos que nós teremos uma nova experiência contigo. Como igreja nós estamos começando de novo, bater na Tua porta e dizer: Senhor, eis-nos aqui, nós queremos mais de Ti. Nós já fizemos isso no passado e nós vamos intensificar agora. Nós vamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Senhor, usa a nossa vida. Pode aplaudir ao Senhor e grita: Senhor, eis-me aqui. Aplauda e diga: Senhor, eis-me aqui, Jesus, conta comigo, Espírito Santo, conta comigo. Você pode abraçar 5 pessoas antes de sentar e diga: o poder de Deus sobre a sua vida, há poder de Deus sobre a sua vida, há poder de Deus sobre a sua vida, há poder de Deus sobre a sua vida, o novo de Deus. O que Deus fará conosco se buscarmos o novo de Deus e crermos nas suas promessas. O que Deus fará conosco se buscarmos o novo de Deus e crermos nas suas promessas. O que Deus fará conosco se buscarmos o novo de Deus e crermos nas suas promessas. Desperta, Senhor, todo esse povo, Senhor. Desperta todo esse povo, Senhor, para Te buscar com maior intensidade, Senhor. Desperta, Senhor, essa gente toda para Te buscar, para serem usados por Ti, Senhor. O que Deus fará conosco através desse povo, esse povo seu, esse povo especial, esse povo zeloso, esse povo de boas obras. Esse é o povo de Deus, esse é o povo de Deus. Levanta, Senhor, cada um no poder da ressurreição. Levanta cada um no poder da ressurreição. Profetize, igreja, sobre eles. Profetize sobre essa igreja, a igreja do Deus vivo. O que Deus fará conosco se buscarmos o novo de Deus e crermos em suas promessas. Desperta, desperta, ó igreja, desperta, ó igreja do Altíssimo, desperta. Tome seu lugar, queridos.